Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá? Nessa nossa videoaula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na estrutura interna do nosso texto, tá? A gente já falou sobre a tese, que é o nosso norte geral, é a tese que vai direcionar a elaboração de todos os outros parágrafos, é a tese que primeiro vai me dar condições de criar os argumentos. Então, todo o meu trabalho vai começar a partir de uma ideia principal, que é a tese. Essa tese vai me dar os argumentos, né? Ou seja, a partir dessa tese, do meu ponto de vista, da minha ideia principal sobre um assunto, né, que foi proposto pelo tema, eu vou construir os argumentos. E os meus argumentos, com a minha tese, inclusive, eles vão me dar condições de elaborar o restante do meu texto. Agora, nós vamos ver que cada um desses parágrafos que a gente estudou separadamente, eles vão ter um elemento muito importante que vai também estruturar, resumir, tá? Abrir nossos parágrafos, tá? Esse elemento que a gente vai ver agora vai se chamar, ou se chama, né? Tópico frasal. Tudo bem? Quando a gente lê logo o nome, tópico frasal, a gente entende que é uma frase e que é um tópico. Ou seja, a gente vai ter sempre no início de cada parágrafo um tópico frasal, uma frase que vai servir como tópico, tá? Este tópico ele vai ser a nossa frase-chave em cada parágrafo. Então, se eu tenho 4 parágrafos na minha dissertação argumentativa, eu sei que eu, preferencialmente, vou tentar criar 4 tópicos frasais, ou seja, um início bem arrumadinho para cada um dos parágrafos. E a gente vai ver como fazer isso agora nessa sequência. Então, pessoal, quando você lê um texto e sente que a leitura flui harmoniosamente, é porque existe coerência e existe coesão. Tudo bem? O nosso dicionário, se a gente for buscar lá, ele vai dizer que coerência é a ligação, nexo, harmonia entre dois fatos ou duas ideias. Uma relação harmônica, uma conexão. Isso é a definição do dicionário para o que é coerência. Quando a gente está conversando com alguém e a pessoa começa a falar uma coisa e daqui a pouco a ideia dela mudou, a gente diz que ela não está tendo coerência, a fala dela não está coerente, né? O que ela falou no início não está condizendo mais com o que ela está afirmando agora, ok? E a coesão, o dicionário também traz a definição para a gente. Unidade lógica, coerência de um pensamento, de uma obra. Ou seja, pela definição do dicionário, a gente fica um tanto quanto confuso quanto à diferença entre esses dois elementos. Concordam? A coerência, pessoal, tem mais a ver com a ideia, com a ideologia, tá? Ela é uma coerência ideológica. Eu tenho que manter a mesma linha de pensamento. Então, quando o meu texto está agradável de se ler, é porque em nenhum momento eu estou me contradizendo, eu não estou fugindo do que eu disse antes. Eu continuo, né, meu texto continua fluindo conforme aquilo que eu propus desde o início. É o que acontece numa dissertação argumentativa bem estruturada. Você cria uma tese logo no início do texto, no primeiro parágrafo, e essa tese estrutura o seu texto até chegar na conclusão. Tudo bem? Já a coesão, essa ideia de coeso, de próximo, unido, amarrado, ela vai estar muito mais ligada à gramática, né? Ela é uma coesão gramatical. Por quê? Você vai visualizar que os parágrafos estão unidos, né? A palavra que vocês escolhem no início para concatenar, né? As conjunções, essas palavras que dão uma harmonia, que fazem com que você passe de um parágrafo para o outro, né? De forma organizada, de forma harmônica, é o que vai conferir coesão. Então, como a gente pode resumir para a gente arrumar na nossa cabeça, né, o que seria a coerência e a coesão dando harmonia para o nosso texto? A coerência, já que ela é ideológica,
ela é uma conexão interna, tá? É aquilo que flui dentro dos pensamentos. A minha ideia está tão bem arrumada por dentro, né? Eu tenho uma ideia tão arrumada na minha cabeça que eu consigo mostrar para as pessoas que estão lendo a lógica no meu texto. Tudo bem? Já a coesão, ela é uma conexão externa. Já que a minha ideia interna está arrumada, né? Já que a minha conexão interna existe através da coerência, eu consigo mostrar essa conexão também de forma externa, né? Através da utilização correta das normas gramaticais, das palavras corretas para concatenar, tá? Para fazer essas conexões entre os parágrafos, entre a estrutura do meu texto. Tudo bem? Então, coerência, conexão mais interna quanto às ideias. A coesão, a conexão mais externa com relação às normas gramaticais e à própria estrutura visual do meu texto. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Então, o tópico frasal garante coerência e coesão no parágrafo, assim como a tese garante coerência e coesão ao texto dissertativo argumentativo em sua totalidade. Tudo bem? Então, o tópico frasal é para o nosso parágrafo o que a tese é para o nosso texto, tá? O tópico frasal vai ajudar que o nosso parágrafo esteja harmonioso, assim como seguir uma tese vai fazer com que todo o nosso texto esteja harmonioso. Vamos ver alguns exemplos? Aqui nós temos, né, um trecho, né, 2 parágrafos de uma dissertação bem conhecida nossa, que já foi usada pela gente na totalidade para análise. E aqui a gente vai ficar concentrado apenas nos 2 primeiros parágrafos, tá? Porque eu preciso mostrar alguns detalhes para vocês. Vamos lá. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, e aí ela vai seguindo o primeiro parágrafo dela completamente. Vocês conseguem perceber que ao citar, né, essa frase no início, todo o parágrafo dela está voltado para esse comentário que ela faz desde o início? Então vamos lá, olha. Percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia. Qual garantia? A que ela falou acima, tá? Garantida pela Constituição, principalmente no que diz respeito ao cinema. Ela aproveita para lançar a tese dela. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, tudo o que ela diz depois, ela está resumindo lá em cima na primeira frase do parágrafo dela. Esta frase, tá, que está destacada ali desde o início, ela vai ser o tópico frasal da introdução da Ana Clara Socha, tá? Aquele tópico frasal, ele vai resumir tudo o que ela vai comentar dentro desse parágrafo, tá? É uma forma de guiá-la, tudo bem? E vocês lembram que em seguida ali eu tenho essa parte destacada que é a ideia principal dela, que veio logo depois do tópico frasal. Olha, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Ela cita o tópico frasal, que é o resumo de tudo, e aproveita e coloca a tese dela em seguida, dialogando com a tese. Olha, o tópico frasal está dialogando com a tese dela. Por quê? Assim como ela fala, né, da Constituição Federal, ela volta também e fala que a realidade brasileira não se adequa a essa Constituição. Tudo bem? E aí a gente tem também o que a gente já conhece bastante, né, ali a tese, e temos esse elemento aqui, que eu estou destacando para vocês agora, concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Esse será o primeiro argumento dela. E como a gente sabe, o primeiro argumento ela vai desenvolver no próximo parágrafo. Concorda? Primeiro argumento no segundo parágrafo. Segundo argumento no terceiro parágrafo. Tudo bem? Percebam aí que esse primeiro argumento dela, né? Esse segundo parágrafo, onde ela desenvolve o primeiro argumento, também tem uma frase inicial, olha.
é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Percebam agora, gente, que tudo o que ela vai falar depois tem a ver com o que ela já citou antes. Esta frase destacada, né, este comentário que ela faz logo na abertura do parágrafo dela, né, onde ela vai desenvolver o primeiro argumento, é praticamente um resumo de tudo o que ela vai falar depois. Olha o que ela fala depois. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Tudo o que ela falou, desde essa dinâmica até lá embaixo pelo cinema, está resumido nesta primeira frase, neste primeiro comentário que ela faz. Porque este tópico que está destacado é o tópico frasal deste parágrafo dela. Tudo bem? Então a gente consegue perceber que o tópico frasal é apenas, né, não que ele seja, né, de pouca importância, pelo contrário. Quando o aluno, ou estudante, ou participante do Enem, ou a gente construindo o nosso texto, quando a gente lança ali um início do nosso parágrafo, uma chave do nosso parágrafo, usa o tópico frasal, a gente praticamente tem só o trabalho de continuar olhando para esse tópico frasal, né? A gente vai aprofundar o que a gente acabou de dizer. Então você não se perde, a banca sabe exatamente o que você está fazendo, porque se você lança a sua ideia já, né? Como se fosse a tese mesmo. Se você lança a sua ideia principal, a sua chave, logo de cara no parágrafo, o leitor, né? Ou até os próprios avaliadores da banca já sabem o que esperar do seu parágrafo. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Gente, o tópico frasal, então, tem algumas características importantes que a gente já vem comentando desde o início, mas eu vou fechar com vocês aqui para ficar mais arrumadinho, tá? O que nós precisamos saber? Tudo tem relação com o parágrafo, tá? A gente falou de texto de uma forma geral e agora a gente está encolhendo, a gente está funilando um pouquinho mais, tá? A gente vai agora centralizar no nosso parágrafo, como o nosso parágrafo é estruturado. E aí, o que o tópico frasal tem de importante? Ele é também, né, de característica importante. Ele é também chamado de tópico do parágrafo. Isso é importante para a gente saber, porque em alguns momentos, né, algumas pesquisas que a gente for fazer, alguns livros vão tratar o tópico frasal também como tópico do parágrafo. Tudo bem? É a informação mais importante do parágrafo? Com certeza, porque ela vai resumir o parágrafo, ela vai ser a chave, ela vai abrir o parágrafo. Apresenta uma espécie de resumo que será desenvolvido em cada parágrafo. Então, o ideal não é que aconteça sempre, tá? Algumas redações do Enem, inclusive, que eu li, que foram muitas, não fizeram tópico frasal de alguns parágrafos, mas ajuda muito e fica muito mais coeso, muito mais coerente. Tudo bem? Geralmente é a primeira frase de um parágrafo. Tudo bem, gente? Tipos de tópicos frasais. A gente tem alguns que são os mais importantes que a gente viu, mais importantes no sentido de serem os mais usados, né? Os mais comuns. E por quê? Por que existem alguns tipos? Porque eles vão variar conforme a intenção de quem escreve. Tudo bem? Veja agora os tipos mais comuns em edições recentes do Enem. Eu separei alguns para vocês. Declaração inicial. A gente visualiza aí, né, uma imagem de pessoas querendo falar, querendo declarar, né, querendo comentar alguma coisa. Por quê? Né? A declaração inicial ela é uma afirmação sobre algo. Então você começa o seu parágrafo,
tá? Você sabe o que você quer comentar, o que você quer falar nesse parágrafo, você vai lá e coloca uma afirmação inicial, uma declaração inicial que é uma afirmação. Exemplo, essa redação aí, este trecho é de uma redação, né, que a gente já trabalhou, que estava no nosso manual, né, do participante, que a gente trabalhou essas dissertações, a leitura delas, que é do Matheus Martins e é o primeiro parágrafo dele, tá? Porque, claro, todas as redações do Enem a gente tem 4 parágrafos para analisar. Eu peguei apenas o primeiro dele. Então vamos lá. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. Como que a gente tem certeza de que este tópico marcado é um tópico frasal? Porque a gente vai ver que no decorrer do parágrafo, tudo que ele falar depois vai ter a ver com o tópico frasal dele. É como se o tópico frasal fosse um título do que ele acabou de escrever, né? Do que ele vem escrevendo depois para completar e desenvolver o parágrafo dele. Inclusive, tenho que falar para vocês que é muito importante. A declaração inicial, essa afirmação, né, através de uma afirmação, ela é a que mais eu percebi como tópico frasal das dissertações, né, das dissertações argumentativas, inclusive das redações nota 1000. Tudo bem? Nós temos aqui um tópico frasal através da referência histórica. Vamos ver. A referência histórica é a apresentação de uma situação da história da humanidade. Muito comum também, né, gente? Você vai em algum momento histórico que te interessa para provar o seu ponto de vista, né? Para argumentar e pega esse fato histórico e cita como abertura do seu parágrafo, como tópico frasal, né? Como frase principal ali, iniciando o seu parágrafo. Exemplo aqui que a gente tem, que é da Natália Cristina, é o primeiro parágrafo também dela. A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Ou seja, tudo que ela falar depois terá a ver com essa referência histórica. Ela cita a referência histórica como resumo de todo o parágrafo dela, de tudo que ela usará depois. Tudo bem? Vamos ver outro tipo de tópico frasal. Citação. Bastante comum também, tá, gente? Então, como vai ser? A citação, ela é a transcrição das exatas palavras de um autor reconhecido. Então, se você percebe que alguém é uma autoridade no assunto e uma fala dele de repente te veio à mente e você justamente que gostaria de usar essa fala para incrementar o seu texto ou para dar vida ou para abrir o seu parágrafo, porque ela encaixa muito bem ali no assunto que você está abordando, você pode fazer uma citação. Vamos ver um exemplo aqui. Agora é da Tamires dos Santos Vieira, né, uma redação de 2016. Primeiro parágrafo dela também. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Com essa frase, Albert Einstein desvendou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Isso inclui intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado no Brasil. Ou seja, ela usou como tópico frasal, abrindo o parágrafo dela com uma citação, né, de um autor bem reconhecido. Então vamos lá para outro tipo de tópico frasal. Temos aqui o tópico frasal definição. Vamos ver como ele funciona. A definição é a utilização de um conceito, explicação breve sobre algo. Você vai abrir o seu parágrafo com a definição, o que algo significa, o que ele é, tá? Uma explicação breve sobre alguma coisa. Então, vamos ver um exemplo aqui, que neste caso é do Vinícius Oliveira, também uma redação de 2016. Todos os recortes que eu estou usando com vocês, pessoal, são de redações nota 1000 do Enem. Tudo bem? Então, vamos lá. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de criança. Então, ali, né, ele cita a Constituição, mas também
explica, né, que ela é a norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro. Essa definição, né, esse tópico frasal com a definição, e a definição principalmente, é o que ele vai usar para estar explicando e desenvolver o parágrafo dele depois, ok? Aqui eu vou apresentar para vocês outros exemplos de tópicos frasais, basicamente para vocês saberem que eles existem, mas eu não vou me aprofundar neles, até porque as redações mais recentes, nas redações principalmente nota 1000 do Enem, eu não encontrei exemplos com essa estrutura de tópicos, tudo bem? Então aqui nós temos, como eu falei, há também tópicos frasais que podem ser construídos com essas estruturas, tá? Com essas seguintes estruturas. Interrogação, transformar o seu ponto de vista numa pergunta. Você tem uma ideia, transforma essa ideia numa pergunta e inicia o seu parágrafo com ela. Divisão, criar um tópico que analisa uma ideia em mais de um aspecto. Pega 2 pontos de uma mesma ideia, né, e coloca ali como tópico frasal. Misto, apresenta uma hipótese associada a uma pergunta, tá? Você coloca ali, declara alguma coisa, faz uma afirmação, só que neste caso você também coloca junto uma pergunta, logo após a hipótese. Sequência de frases nominais, organizar frases lado a lado como várias manchetes de notícia. Frases nominais, só para reforçar com vocês, não teriam verbos. Então é como se fossem manchetes, por exemplo, Brasil em crise, sem verbo. A ciência de braços cruzados, por exemplo. Né? Não estou falando o que está acontecendo, tá, gente? Estou citando que seriam frases nominais. Uma frase lado a lado, né? 2 frases lado a lado, porque você tem a intenção de falar sobre esses 2 assuntos, você pode colocar como se fossem títulos, tá? Lembrando que não pode ter verbos, tá? Para se encaixar nessa estrutura de tópico frasal. Ilustração, citar um fato cotidiano, né? Contraste, criar um tópico que analise ideias opostas entre si. Diferente da divisão, né? Que você vai criar um tópico para analisar a ideia em mais de um aspecto da mesma ideia, né? De repente na mesma direção, só vista de ponto de vista diferente. Aqui no contraste, você de propósito vai analisar uma ideia ou ideias que são opostas, ou 2 lados, né? 2 lados opostos da mesma ideia. Então, nessa videoaula a gente fica por aqui e continuem os estudos.